Olá, internautas da Jovem Pan Online. Hoje nós vamos falar sobre as consequências do frio aqui em São Paulo. Nesta época do ano, muita gente acaba ficando doente, resfriado, muitos gripados. As pessoas não sabem exatamente o que fazer ou o melhor a ser feito nesta época do ano. E é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora com o Dr. Mauro Gomes. Ele é pneumologista do Hospital Samaritano aqui de São Paulo. Dr. Mauro, muito obrigado pela sua presença. Uma boa tarde. Obrigado pelo convite. Doutor, por que as pessoas ficam tão doentes nessa época? Não é que as pessoas ficam tão doentes nessa época. Muitas pessoas têm uma sensibilidade maior nessa época às mudanças climáticas, ao frio, à baixa umidade, à maior concentração de poluentes. Então, habitualmente, as pessoas que possuem já alguma alergia prévia, então são pessoas que já têm rinite alérgica ou já têm asma, tem bronquite, a gente vai falar de diferenças de bronquite e asma depois. Nessa época do ano, elas ficam mais sensíveis a essas variações que eu citei, de poluição e tempo. Então, elas têm uma tendência a entrar em crises, sejam crises de rinite, de sinusite, de asma, bronquite e etc. Então, há a impressão de que aumentam essas doenças nessa época, mas não é que aumentam, elas exacerbam nessa época. Doutor, uma pessoa saudável, que no caso é submetida com frequência a esses choques térmicos, né, essa diferença acentuada de temperatura entre o quente e o frio, ela também pode ficar doente, mesmo que esteja saudável, se alimentando bem? Essas variações, principalmente o quente para o frio, podem causar alterações temporárias na mucosa respiratória, né, na camada interna aqui, principalmente do nariz. O que ocorre é que nessas variações há a possibilidade de um vírus se instalar, por exemplo, o vírus da gripe. E aí a pessoa tem uma tendência maior a ficar gripada nessa época. Soma-se o fato de que nessa época os ambientes estão mais fechados, as pessoas têm um contato mais próximo, ambientes com pouca ventilação, então os vírus circulam mais rapidamente. Então é por isso que nessa época aumentam os casos de gripes e resfriados. Então, para quem costuma a ficar exposto, ou melhor, para quem costuma andar de ônibus, andar de metrô, ambientes muito fechados, com pouca ventilação, ou mesmo que fique em salas onde só há a questão do ar-condicionado, existe algo que se possa fazer para se evitar esse tipo de contaminação? A ventilação do ambiente. Já é suficiente? A ventilação do ambiente favorece muito a limpeza aérea do ambiente, né? Por isso que nas casas a gente sempre orienta, mantenha as janelas abertas, o ambiente bem ventilado. Se houver um ar-condicionado, mantenha os filtros limpos, porque os filtros acumulam fungos que podem levar a alergia ou outras doenças infecciosas até mais sérias. Lavagem frequente das mãos talvez seja a melhor maneira de prevenção, porque os vírus, eles circulam do ponto de vista aéreo, mas ele não fica saltando de pessoa para pessoa, não sai do meu nariz e pula direto no nariz da outra pessoa. Normalmente a pessoa, ao tossir, espirrar, coloca a mão na frente, o vírus fica na mão. Uhum. Aí ela vai pegar um objeto, vai abrir uma maçaneta da porta, um corrimão de escada, um botão de elevador. Atender o telefone e fica ali aquele vírus. A outra pessoa vai lá, pega naquele local, fica com o vírus na sua mão. Uma hora ela vai coçar o olho, vai pôr o dedo no nariz ou na boca e o vírus vai entrar dentro dela. E aí que se transmite as gripes de maneira mais corriqueira, por exemplo. Então, a lavagem frequente das mãos e o ambiente ventilado talvez sejam as melhores práticas para se prevenir das infecções nessa época. Doutor, já que o senhor comentou a respeito de gripe, nós temos uma pergunta das ruas relacionada justamente a este tema. Vamos à questão. Não. Na verdade, todos ouvem que após você tomar uma vacina contra a gripe, você fica resfriado. Eu gostaria de saber o porquê disso. Essa pergunta é muito interessante, porque isso é uma questão corriqueira no consultório, é uma lenda que existe a respeito disso por várias razões. Vamos falar primeiro sobre a vacina da gripe. A vacina da gripe é uma vacina que ela é aplicada no período que antecede o inverno, que é exatamente para prevenir no inverno para as gripes. A vacina da gripe ela leva quase um mês para ela fazer o efeito. Então, as reações que ocorrem imediatamente depois, por exemplo, se a pessoa fica gripada imediatamente depois da vacina, não é efeito da vacina. Ela provavelmente estava com o vírus incubado e que exacerbou naquele período em que a vacina não tinha feito seu efeito. Ela leva quase um mês para proteger. Segundo ponto, a vacina da gripe não protege contra todos os vírus existentes que podem provocar gripe. A vacina da gripe é uma composição dos 3 principais vírus que causaram gripe no inverno passado. Então, todo ano é feita uma monitoração dos vírus que estão circulando na comunidade.
são selecionados os 3 principais vírus que causaram gripe e é feita uma vacina contra esses 3 principais vírus. Se por acaso, naquele ano especificamente, um vírus novo circulou, como nós tivemos há 2 anos, o vírus da gripe suína, esse vírus não estava protegido nessa vacina, então a pessoa pode ficar gripada. A vacina da gripe não contempla os vírus causadores de resfriados comuns, como adenovírus, rinovírus, isso é uma série de vírus outros que circulam que podem causar resfriados menos graves. A vacina não contempla, então ela pode ficar resfriada por causa de um outro vírus que não está naquela vacina. E terceiro, não sei se já é terceiro ou quarto, depois eu vou para o top 5, eu não sei. e mais um ponto. Acabei me atrapalhando, eu vou mesmo. A vacina da gripe, ela protege principalmente contra as mortes decorrentes das complicações da gripe. Né? As gripes, elas são a porta de entrada principal para as pneumonias. E os óbitos que ocorrem em decorrência da gripe, geralmente são óbitos consequentes a pneumonias graves que advêm da gripe. As mortes por gripe suína foram mortes que ocorreram por pneumonia decorrente desse vírus. Então a gripe, ela previne a mortalidade na população idosa de 50% de mortes por pneumonia para essa faixa etária, acima dos 60 anos de idade. Então o objetivo da gripe não é não pegar gripe. A pessoa pode até pegar gripe, mas vai pegar formas mais leves de gripe e vai prevenir contra as complicações, que seria a principal delas, a morte pela pneumonia. Então esse é o objetivo da vacinação da gripe. Agora, doutor, é interessante o senhor comentar a respeito da vacina da gripe, que demora cerca de 1 mês para começar a fazer efeito, que muito provavelmente, se você pegou algum resfriado após a aplicação da vacina, é porque você já estava com o vírus incubado. Mas por que necessariamente demora cerca de 1 mês para que essa vacina faça efeito? Porque o sistema imunológico, ele demora esse tempo todo para produzir os anticorpos. Ele não produz imediatamente. O objetivo da vacina é você colocar fragmentos ali dos vírus mortos, exatamente, fragmentos mortos, para que o nosso sistema imunológico seja ativado a produzir anticorpos contra aqueles vírus. E esse processo leva de 3 a 4 semanas. Ele não é injetado a vacina, imediatamente o nosso organismo já produz aqueles anticorpos. Algumas reações até podem ocorrer no sentido de que o organismo está reagindo àquilo, como alguma inflamação no local da aplicação da vacina, um pouco de dor. Isso é muito comum, as pessoas reclamaram de dor no local da aplicação. Exatamente. Nos primeiros 2 dias pode acontecer um pouquinho de mal-estar, um pouquinho de febre, uma dorzinha de cabeça, que é uma reação própria do organismo que está produzindo aqueles anticorpos, está reagindo no seu sistema imunológico para combater futuramente o vírus da gripe. Agora, não deve passar disso. A pessoa não vai ficar gripada, com febre, com tosse, com falta de ar por causa da vacina. Vai ter algumas reações frustras, leves, que significa que o organismo está reagindo àquilo. Agora, doutor, se demora cerca de 1 mês para fazer efeito, qual o tempo de eficácia dessa vacina no organismo? A nossa imunologia, a partir do momento que reconhece, produz os anticorpos, habitualmente você está protegido daquela doença para sempre. O que ocorre é que os vírus da gripe mudam muito. Então, se entra um vírus novo em circulação, ele vai potencialmente provocar doença, você está protegida contra aqueles vírus antigos, mas os vírus novos não. E o problema da gripe é exatamente esse, os vírus se transformam muito rapidamente, o que normalmente é chamado no meio científico de mutação. Eles mudam o seu código genético. Então, os vírus, eles acabam se transformando em cepas, em famílias mais agressivas. E o caso da gripe suína foi esse. Um vírus influenza, que é o vírus que comumente causa a gripe na população, na comunidade, e ele sofreu uma mutação, atingindo um grau de letalidade maior do que os vírus habitualmente da gripe tinham anteriormente, e que o nosso organismo não estava preparado para isso. A partir do momento que existiu a vacina, você vê que sumiu, não se fala mais de gripe suína. Doutora, para a gente finalizar rapidamente esse bloco, o senhor falou sobre a existência de vários tipos de vírus da gripe. Na verdade, quantos seriam, na verdade, esses vírus no qual, pelo menos, os médicos têm conhecimentos? São inúmeros, né? Basicamente, o principal causador da gripe é o influenza. A gente poderia dizer que esse é o vírus causador da gripe, o influenza. Só que o influenza tem N famílias. É como Silva. Você falar que o fulano chama-se Silva, Silva é um sobrenome dele, mas existe uma infinidade de Silvas, né, de família Silva, e muitas delas não se conhecem. Muitas dessas pessoas não se conhecem. O vírus influenza é um vírus que causa a gripe.
Só que existe uma infinidade de vírus e eles vão sofrendo mutações, vão sofrendo transformações, atingindo graus de virulência variáveis, letalidade variáveis. Então, o vírus é uma influenza. Agora, ele tem uma variedade muito grande de apresentações. Então, um deles é o H1N1, que são alguns marcadores que existem na superfície dele. Existem outros marcadores para outros determinados vírus. Por isso que é muito difícil a gente ter um remédio que vai eliminar o problema da gripe, uma vacina que vai eliminar definitivamente o problema da gripe. Nós vamos conseguir melhorando essas epidemias conforme elas vão ocorrendo. Hoje nós estamos falando sobre as doenças de inverno. Quem está aqui conosco é o Dr. Mauro Gomes, que é pneumologista do Hospital Samaritano aqui de São Paulo. Os contatos com o nosso convidado são estes que vão aparecer aí no seu monitor: www.samaritano.org.br e também www.drmaurogomes.com.br. No próximo bloco nós daremos sequência a essa questão. Fique conosco até já. Hoje nós estamos falando sobre as complicações decorrentes do inverno, as complicações decorrentes desse tempo frio que nós estamos vivenciando em boa parte do país. Quem está aqui conosco é o Dr. Mauro Gomes, pneumologista do Hospital Samaritano aqui de São Paulo. Doutor, nós temos mais algumas perguntas que vieram das ruas de São Paulo ainda sobre essa questão. Temos uma agora para apresentar para o senhor, vamos a ela. A vitamina C em cápsula ou efervescente evita a doença? Essa é uma questão recorrente também que a gente costuma receber e não deixa de ser polêmica essa pergunta também e a resposta. Porque não existe um estudo científico que seja consistente que comprove que vitamina C vai melhorar a imunologia e prevenir contra gripe e resfriado. Existe o hábito ou esta ideia de que tomar grandes quantidades de vitamina C vai prevenir contra gripes e resfriados, né? Mas não existe nada que comprove que isso daí seja positivo. Existia um cientista chamado Linus Pauling, que nos tempos de colégio a gente lembra da tabela periódica dos elementos, que ele colaborou com alguns estudos, etc., em que ele tinha essa teoria de que tomar muita vitamina C melhora a imunologia e previne contra as infecções, o que não foi comprovado até hoje. Então, o fato de tomar comprimidos de vitamina C diariamente em altas doses para prevenir não está adequado, até porque tudo que é feito em excesso, até mesmo as vitaminas, podem causar complicações. Então, inclusive hepáticas. Exatamente, hepáticas, a vitamina C pode agravar cálculos renais, então não se deve tomar vitamina C como medicação, como tratamento ou prevenção de gripes. Inclusive, algumas marcas fazem associações da vitamina C com o zinco, porque dizem que isso reforça, na verdade, a imunologia. Isso é verdade, doutor? Para o caso das infecções respiratórias, não tem nada que justifique fazer esse tipo de medicação ou esse tipo de associação. Então, qual seria a medida prática para se substituir, por exemplo, um medicamento como esse? Então, a melhor maneira de prevenção, nós falamos naquele primeiro bloco, que é manter ambientes ventilados, lavagem das mãos com frequência e a vacinação. Essas são as melhores maneiras de se prevenir contra a gripe. O que ocorre algumas vezes é que algumas pessoas acreditam estarem gripadas muito frequentemente, ou em vários períodos do ano. Eu saio de uma gripe e entro na outra. Você já deve ter ouvido falar isso aí. Muitas pessoas falam isso. Esse período de inverno é fogo, porque eu fico gripado o inverno inteiro. Essa pessoa deve ter um quadro alérgico, deve ter uma rinite crônica ou uma sinusite crônica de maneira alérgica e que não vem tratando adequadamente. E aí, quando chega essa época do ano, em contato com poluição, com mudança de temperatura, com vírus os mais variados possíveis, ela pode realmente pegar uma gripe. Mas o fato dela ter essa recorrência de nariz entupido, de espirro, coceira no nariz, o olho fica vermelho, coça a garganta, às vezes coça o ouvido, isso é uma pessoa alérgica, que precisa tratar a alergia dela, precisa tratar a rinite alérgica dela, precisa tratar a sinusite alérgica dela, para que nessa época de inverno ela não entre em crise. Então, existe diferença entre rinite e rinite alérgica ou, na verdade, é o tempo frio que acaba provocando esse tipo de doença com mais frequência? Rinite é um nome que se dá à inflamação das cavidades do nariz, né? Então, esse é o nome rinite, é um nome genérico. Ela pode ter causa alérgica, pode ter causa infecciosa. As causas alérgicas são as causas provocadas por poeira, por contato com substâncias do ambiente, seja ocupacional, no trabalho ou dentro de casa.
E a infecciosa são aquelas gripes e resfriados, que são as infecções pelos diversos tipos de vírus. Então, o nome é genérico, mas ela tem duas variações, ou pode ser por infecção ou pode ser por alergia. Essa pessoa que fica gripada o ano inteiro, provavelmente ela é alérgica. E o que desperta essa rinite alérgica nas pessoas? Isso daí é um quadro genético. A pessoa que tem uma propensão para alergia está marcado no gene dela. Isso pode se manifestar em algum momento da vida dela. Ou contato frequente com alguma substância que provoque o despertar dessa reação, aí ela vai começar a ter as crises. Então é muito comum, às vezes a pessoa, não tive nada até determinada idade e depois disso passei a ter. Ela pode ter mudado de trabalho, pode ter mudado do ambiente da casa dela, mudado de casa, botado um cachorrinho, um gato para dentro de casa que ela não tinha antes, ou contato com alguém que fume ao lado dela. Com a própria poeira, né? A poeira do ambiente. Então, aí ela começa a despertar esse quadro e começa a ter as crises alérgicas, né? Então, o fator principal seria esse. Doutor, no caso das pessoas que sofrem com a rinite ou rinite alérgica, a aplicação do soro já é suficiente para se minimizar os efeitos da doença? O soro é excelente para fazer a limpeza das cavidades, porque conforme vai ocorrendo esse quadro alérgico, vai se acumulando muco, secreção, e isso favorece que as infecções se instalem. Então, a lavagem com soro é uma coisa que todo mundo pode fazer, independente de ter problema alérgico ou não, que vai limpar a cavidade e vai minimizar esses riscos. Uma rinite maltratada leva esse indivíduo a quê, doutor? Então, isso é uma pergunta muito legal, muito interessante. Por quê? A rinite é uma doença que está quase sempre acompanhada da asma. 80% das pessoas que têm asma têm rinite alérgica. E de todas as pessoas com rinite alérgica, 30% delas vão desenvolver asma se não cuidarem da rinite. E a asma é um quadro em que existe uma inflamação do nariz, que é essa rinite alérgica. A asma é quando essa inflamação ocorre também dentro dos brônquios. Então a pessoa começa, além do problema de nariz, de respirar mal, de nariz entupido, escorrimento, coceira, começa a ter reação nos brônquios em que eles começam a ficar inflamados. Aí ela começa a ter tosse, falta de ar, começa a ter chiadeira no pulmão, fica aquele barulho que parece uns gatinhos dentro do peito, começa a ter uma tosse que geralmente é seca, sai um muco clarinho, uma secreção muito clara e muita falta de ar. Essa asma ela pode atingir graus desde leves, em que dá um chiadinho de vez em quando a pessoa faz um esforço maior, ou dá muita risada, né, ou vai em determinado ambiente, uma coisinha leve, ou quadros graves, em que ela entra realmente em insuficiência respiratória e pode parar de respirar. Então, é uma situação grave que precisa ser avaliada e tratada adequadamente para que seja feito o controle. E aí a pessoa tem a vida normal. Muitos atletas campeões olímpicos começaram a fazer esporte por causa da asma. E hoje são campeões olímpicos. Quer dizer, o indivíduo que tem asma, que tem rinite alérgica, ele pode ter uma vida normal, desde que trate adequadamente. Doutor, por que as pessoas confundem tanto asma com bronquite? Essa é outra pergunta muito interessante, porque é muito comum chegar no consultório, você já teve asma, você tem asma? Não, nunca tive asma, mas eu tenho bronquite. Quando era criança eu tinha bronquite. Existe uma diferença, pelo menos para os médicos, entre asma e bronquite. Asma é essa doença que eu citei anteriormente. É uma inflamação que dá nos brônquios, de causa alérgica, que a pessoa tem esses sintomas todos referidos. A bronquite é uma doença que é adquirida ao longo da vida, ela não é de causa alérgica, e é uma doença provocada pelo cigarro. É chamada bronquite crônica. Ela geralmente Pelo cigarro? Pelo cigarro. Pelo cigarro ou outros poluentes que possam interferir na via aérea, mas 90% desses casos são causados pelo cigarro. Então é um quadro muito parecido, os sintomas são de tosse, de falta de ar, só que essa tosse tem muito catarro. A melhora com medicamento é uma melhora parcial, não é uma melhora total como acontece na asma. O paciente tem muita expectoração e muitas infecções uma atrás da outra. E a função pulmonar dele vai debilitando ao longo do tempo. E geralmente essa doença, a bronquite crônica, ela é acompanhada do enfisema pulmonar, que é a destruição do pulmão. O pulmão começa a ser destruído internamente e formam-se bolhas dentro do pulmão. Isso é o enfisema. Então a bronquite normalmente vem acompanhada do enfisema. Esse é o nome que nós pneumologistas damos como a sigla, chamada DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença irreversível, de caráter sempre progressivo, em que vai levando a uma debilitação muito grande, ao ponto de que você já deve ter acompanhado algumas pessoas que precisam utilizar aqueles oxigênios para respirar, né? Popularmente chamado balão de oxigênio. A pessoa precisa ficar com oxigênio porque o pulmão dela perde a capacidade de captação de oxigênio do meio ambiente.
Então, é uma diferença muito grande entre as duas doenças. Uma é alérgica, a pessoa tem a genética para aquilo, não pegou isso ao longo da sua vida. A outra é uma doença que ela pode prevenir e pode evitar se não fumar. Hoje nós estamos conversando aqui na Jovem Pan Online com o Dr. Mauro Gomes, que é pneumologista do Hospital Samaritano de São Paulo. Os contatos com o nosso convidado são estes que vão aparecer aí no seu monitor, www.samaritano.org.br. Outro canal de contato é www.doutor ou dr, como preferirem, maurogomes.com.br. No próximo bloco nós voltaremos a conversar com o doutor a respeito dos impactos desse tempo frio, das doenças de inverno na população. Fique conosco e até já. As doenças de inverno são o tema de hoje aqui no Espaço Online. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Mauro Gomes, que é pneumologista do Hospital Samaritano de São Paulo. Doutor, nós fomos às ruas, perguntamos às pessoas se elas se preocupam com algumas atitudes básicas do dia a dia que podem evitar, geralmente, essas doenças que são muito comuns nesta época mais fria do ano. Vamos às respostas às ruas. Basicamente evitar lugares fechados e com muita aglomeração de pessoas, né? Vacina contra a gripe, procuro vestir um casaco e é isso, assim. Eu pratico esportes bastante, continuo fazendo isso no inverno. Me agasalho, lavo a mão constantemente. O certo seria se prevenir antes, né? Tomando vitamina C, eu acho que isso, né? Mas eu não faço isso não. A única coisa que eu ando tomando mais cuidado é usando álcool gel, tudo. Boas práticas. Você viu que não precisava nem da entrevista. Eles já fazem tudo certinho. Mas há algo que o senhor viu, que o senhor gostaria de comentar em cima das respostas, doutor? Olha, talvez o único fato que a gente não tenha comentado é a questão do esporte. O esporte é uma atividade salutar que melhora realmente o nosso sistema imunológico, não só, mas o nosso organismo como um todo, cardiorrespiratório como um todo. A questão do esporte, talvez valha a pena a gente tocar num assunto que está ligado com asma e rinite, que é natação. Né? Porque existe também o conceito geral que natação faz bem para os pulmões. E realmente faz. Natação é um excelente exercício, não só para os pulmões, mas para o coração também, para todo o sistema muscular, para a coluna, para tudo. Para o sistema respiratório especificamente, não exclusivamente a natação, mas qualquer exercício aeróbico é bom. Não precisa ser natação. Pode ser bicicleta, pode ser vôlei, pode ser basquete, pode ser tênis, pode ser corrida, pode ser dança. Se alguém quiser fazer esporte, pode ser dança. O que talvez não seja tão interessante, yoga, porque você é um exercício parado. A yoga é muito bom para meditação, para relaxamento. Agora, para a atividade aeróbica, ela não funciona. E musculação. E o Pilates? Pilates também é interessante, mas é um exercício para dar condicionamento muscular, elasticidade, postura, mas para a parte aeróbica não, assim como a musculação. Claro que essas práticas associadas a atividades aeróbicas, aí são complementares e são excelentes. Né? O fato da natação é o cloro da piscina. O cloro da piscina é um irritante muito grande do nariz e dos brônquios. Então, se a pessoa for fazer natação em piscina clorada, ela corre um risco muito grande de piorar da sua asma, da sua rinite ou da sua sinusite. Porque o cloro, ele tem um pH que vai irritar a mucosa do nariz, vai levar a inflamação, pode ocasionar infecções por conta disso. Aquele ar que fica naquele ambiente, geralmente piscina em ambiente fechado, fica aquele vapor da água aquecida com o cloro. A pessoa respirando aquilo, quem tem asma pode entrar em crise. Então a gente recomenda que, se for a opção pela natação, evitar a piscina clorada. Piscina salinizada, existem muitos lugares que já tem, água do mar é uma água que não tem o sal também, ou piscina com ozônio, embora muitas academias coloquem um pouco de ozônio, colocam um pouco de cloro mesmo na piscina com ozônio. Mas o problema é se investigar ou saber antecipadamente se tem cloro ali. Se tiver cloro, há a possibilidade de agravamento até da doença e não de melhor. Doutor, aproveitando também, para falar ainda um pouco mais sobre essas doenças de inverno, a tosse, ela é um sinal de perigo? A tosse é um sinal de alerta, não de perigo. Né? A tosse é um sintoma que o organismo apresenta, dizendo que algo não está bem. O que é a tosse? A tosse é o nosso organismo, os nossos brônquios, o nosso pulmão, tentando pôr para fora alguma coisa que está incomodando. Então, ele vai tossir
na tentativa de eliminar aquilo que possa estar incomodando. Então, o que é que vai provocar tosse? Pode ser só o quadro alérgico, né? O indivíduo está com contato com alguma substância que provoque alergia, ele está tossindo na tentativa de melhorar aquilo. Ou pode ser por alguma infecção, entrou um vírus, entrou uma bactéria lá dentro, ele está tossindo na tentativa de eliminar aquilo, ou tem secreção lá dentro, ele tosse para pôr a secreção para fora, ou ele engasgou com alguma coisa, né? Tomou uma água, comeu alguma coisa e não engoliu bem, foi para o lado errado e começa a tossir para pôr para fora. Então a tosse é um sintoma de que algo não está bem, que está tentando pôr alguma coisa para fora. Então é um sinal de alerta, porque não é que ela é perigosa, ela pode traduzir alguma doença perigosa por trás, então precisa ser vista. Por exemplo, a pneumonia. Pneumonia é uma situação que provoca muita tosse. A pneumonia é uma infecção que acontece dentro dos pulmões. Nós falamos de sinusite, que é a infecção que acontece aqui no nariz. Né? A bronquite, que é a inflamação, ou a asma, melhor dizendo, que é a inflamação aqui dos brônquios. E a pneumonia seria a inflamação dos pulmões, propriamente dito. Né? Então, quando acontece de uma bactéria entrar dentro dos pulmões ou de um vírus conseguir penetrar dentro dos pulmões, ele vai provocar uma infecção e essa infecção é chamada pneumonia. A pneumonia é a principal causa de internação nos hospitais do Brasil. Internam-se aproximadamente 900 mil casos de pneumonia por ano. Isso é uma estatística do SUS, quer dizer, não está envolvendo o hospital privado. É provável que o número seja maior. E a pneumonia é uma doença que possui tratamento, mas o tratamento tem que ser feito rápido. Né? O tratamento, quando há um diagnóstico de pneumonia, quanto mais rápido se inicia o tratamento, maior a chance de cura. É uma doença que cura na maior parte das vezes com tratamento adequado. No entanto, se morre também de pneumonia se não for tratado. Pneumonia é a 4ª causa de óbito no Brasil, para se ter uma ideia. E para se prevenir, doutor? A pneumonia, a prevenção nós falamos nesse tempo todo do programa. A prevenção das doenças respiratórias são basicamente essas. A pneumonia, ela possui, nos seus extremos de idades, os seus maiores riscos. Então, seriam nas crianças pequenas, onde o sistema imunológico não está muito bem formado ainda. Então, é onde as pneumonias acontecem com a maior chance de risco de morte. E no outro extremo, que é após os 65 anos de idade, que é na população idosa, onde ela já possui, geralmente essa população, algumas doenças que debilitam já o seu sistema imunológico. Ela já tem muitas vezes doença do coração, doença de rim, doença no fígado, alguma outra situação, um câncer, por exemplo, alguma outra situação em que já debilita o seu sistema imunológico, ela fica mais suscetível a essa infecção. Então, os riscos de morrer por pneumonia acontecem nesses dois extremos. E por isso da vacinação que a gente falou anteriormente. Vacinar essa população para se prevenir a morte por pneumonia. A alimentação contribui de que forma, doutor? A alimentação é fundamental, porque a alimentação é o que forma nossos músculos, faz com que o nosso corpo trabalhe bem, o nosso sistema imunológico depende disso. Uma pessoa desnutrida tem um risco maior de infecções por conta de debilidade imunológica. Mas a ingestão de laranja, a ingestão de kiwi, ou seja, frutas que são ricas em vitamina C, elas contribuem, na verdade? Foi o que eu falei anteriormente, né? A vitamina C e essas outras vitaminas, comendo na alimentação normal, você já supre a maior parte das suas necessidades diárias, não precisa de suplementação. Né? Se eu falei que um comprimido de vitamina C, que tem geralmente 1 grama de vitamina C, não vai interferir no sistema imunológico, não vai ser 1 ou 2 laranjas por dia que vão. Por quê? A quantidade que tem 1 ou 2 laranjas já é o suficiente para você manter o seu equilíbrio natural. Né? Não há necessidade de você suplementar mais achando que com isso vai estar se prevenindo mais. Mantendo uma alimentação equilibrada de proteína, de gordura, de fibras, você vai estar com o corpo preparado para enfrentar isso tudo. Não há necessidade de ter uma suplementação maior. Tá certo, nós conversamos aqui na Jovem Pan Online com o Dr. Mauro Gomes, que é pneumologista do Hospital Samaritano aqui de São Paulo, e hoje esteve conosco, falou um pouco mais sobre as doenças de inverno. Dr. Mauro, muito obrigado pela sua presença e uma boa tarde. Obrigado, fico aí à disposição para outros eventos se for preciso. Obrigado. Mais uma vez, nós agradecemos a você da Jovem Pan Online pela sua companhia, pelo seu carinho. Fique conosco e até o nosso próximo encontro. News.